Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde, Lucas Sebini em Campinas. É mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. A partir de hoje a gente tem a companhia também da Sandra Lambert, né, no quadro Seu Direito. Vou começar fazendo a primeira pergunta, viu, Sandra? É uma prática, Vinícius, das empresas adotarem o sistema de banco de horas para compensar a jornada de trabalho dos funcionários em vez do pagamento das horas extras, né? No entanto, a aplicação do banco de horas ainda gera discussões. Uma das principais questões é o banco de horas negativo. Nesse caso, Vinícius, o valor dessas horas pode ser descontado do salário? Bom, primeiro, boa tarde, Sandra, também. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui na bancada. Obrigada. Importante essa presença de uma mulher ali conosco. Bom, na verdade, o banco de horas negativo, né, criaram esse nome popularmente, não está previsto em lei, não é uma previsão, o banco de horas é negativo, isso não existe. O que existe no banco de horas, na verdade, é a seguinte situação: é um instrumento de compensação de jornada. Então, eu compenso. Um exemplo, existe em determinado momento que eu posso chegar aqui e fazer uma hora extra, e amanhã eu quero chegar mais tarde, então faço uma compensação. Então, é como se fosse um estoque de horas, né? Então, eu tenho horas que eu estou devendo e horas que eu tenho direito de receber, né? E eu posso receber da seguinte forma, né? Eu posso receber ou em dinheiro, se tiver um acordo com a empresa, ou, evidentemente, se tiver esse acordo de jornada, de acordo de compensação, chamado acordo de banco de horas, eu posso compensar essas horas, né? Então, realmente existe essa diferença. Agora, esse acordo, né, ele precisa ser só entre funcionário e patrão, ou dependendo da classe, da categoria, precisa passar por uma convenção coletiva ou envolver, por exemplo, o sindicato de classe? É importante a gente lembrar que desde novembro de 2017, com uma alteração da legislação, a chamada reforma trabalhista, passou-se a admitir o banco de horas, né, da seguinte forma: eu posso fazer um acordo verbal com o empregado, desde que eu compense aquelas horas naquele mesmo mês das quais eu realizei ou que estou supostamente devendo, entendeu? Então, eu posso conseguir fazer isso no primeiro mês verbalmente, empregado e empresa. Ainda em até 6 meses, né, de compensação. Então, por exemplo, se hoje eu fiz a hora extra e posso compensar num prazo de até 6 meses, posteriores a essa questão da hora extra, eu posso fazer por escrito dieta empregado e empresa. Entretanto, acima de 6 meses, a lei não permite. Ela diz que o sindicato, se fizer um acordo coletivo de trabalho, né, com a empresa, aí sim você poderia estabelecer o banco de horas para compensação em até 12 meses. Então, tem essa diferenciação. Depois de 2017, houve uma mudança, né, na lei que estabeleceu que acima de 6 meses, só com a entidade sindical. Vinícius, e no caso de rescisão do contrato de trabalho, né? A gente pode estar falando de uma demissão ou até de uma demissão vinda da empresa ou de um pedido de demissão. Como é que fica se a pessoa tiver, por mais que você tenha explicado já que não existem as horas negativas, né, que isso se convencionou a fazer, isso faz alguma diferença? Quando ocorre a rescisão do contrato de trabalho, vamos falar primeiro das horas chamadas positivas, vai? Então, na verdade, funciona da seguinte forma: se um empregado tem horas a compensar e ele foi demitido, a empresa vai ter que pagar essas horas extras, tá? Então, na verdade, o banco de horas é eliminado automaticamente. Então, esse é o exemplo das horas chamadas positivas. No caso desse factoide que foi criado das horas negativas, o empregado não tem que pagar nada. Então, na verdade, ficou ali no estoque do banco para uma eventual compensação, né, onde o empregado teria que trabalhar para suprir, né, uma eventual falta ou um eventual dia que ele saiu mais cedo, né, ou pediu para sair ou pediu para não vir, né, mediante acordo com a empresa. E aí, quando acontece a demissão, a empresa acaba assumindo o ônus dessas horas, elas desaparecem, né, e o efeito prático é isso, desaparece. Então, eu não vou descontar da rescisão, não posso descontar essas horas da rescisão de contrato do empregado, isso não é possível. Agora, pensando, né, no equilíbrio aí dessa jornada, né, existe algum limitador, por exemplo, eu posso trabalhar tantas horas, fazer tantas horas a mais,
para depois ser compensadas, né? Quantas horas de banco podem ser feitas, por exemplo, por dia? Bom, aí nós temos um fato muito importante também, né? A Constituição Federal estabeleceu que a jornada de trabalho, em regra, no Brasil, seria de 8 horas diárias, podendo ser prorrogada por mais 2 horas. Então, você poderia ser no máximo de 10 horas. Então, você poderia fazer 2 horas dessas. Mas a dinâmica do mercado ao longo dos anos estabeleceu, principalmente nas áreas de segurança e saúde, aquela chamada jornada 12 por 36. O que é essa jornada? Um empregado trabalha 12 horas, né? E aí depois descansa as 36 horas consecutivas. Nessa jornada, o empregado não pode fazer hora extra em nenhuma hipótese, tá? Porque senão aí você viola, né, a questão dessa jornada 12 por 36. Mas na jornada comum, em regra, né, o que poderia acontecer com esse empregado no banco de horas, para poder colocar no banco de horas? No máximo 2 horas por dia. Né? Então, se estabelece que a jornada limite para quem faz jornada de 8 horas é de até 10 horas, né? Então ele pode prorrogar por mais 2, então realmente aí não pode fazer a terceira, a quarta, a quinta, isso é ilegal. Então a empresa teria que pagar como hora extra, no meu entendimento. Ô Vinícius, e se a pessoa, né, porque a gente já viu esse caso, muita gente que precisa de renda, que tem esse contrato de 12 por 36, mas ela tem 2 contratos de 12 por 36. Pode fazer isso, um independe do outro, porque o dia que ela folga numa empresa, trabalha em outra. Eu acho que você já deve ter visto assuntos assim, né, situações assim. Isso pode acontecer pela lei? Marco, esse é um assunto tão recorrente, um fato tão recorrente, quase que a totalidade dos trabalhadores da saúde e da segurança trabalham nesse regime. Né? Então, trabalham 12 horas num dia, num vínculo, e vão lá buscar um outro vínculo. Né? Você pode ter, na área da saúde, você pode ter 2 vínculos, então você consegue justificar ainda, né? Você dá para fazer, mas, por exemplo, em outras áreas você não pode ter essa situação. Então, nós temos um problema técnico aí, que muitas vezes leva as pessoas, inclusive, para a informalidade no segundo vínculo. Né? Então, primeiro é um vínculo formal, né, com registro em carteira, etc., ou um concurso público, também em poder público tem muito dessa jornada dos hospitais da saúde, né, os hospitais públicos aí atuam muito nessa jornada, né, e acabam buscando um segundo vínculo, muitas vezes, como eu disse, ou na iniciativa privada, que aí não tem essa comunicação muitas vezes, ou um vínculo informal. Então, realmente, cria um problema. A questão importante nesse aspecto é justamente o impacto que terá na saúde desse trabalhador. Né? A questão da jornada de 8 horas foi evidentemente, fruto de muitos estudos, né, da situação de quanto um ser humano consegue trabalhar no dia. Quando você trabalha 12 horas num dia, 12 horas no outro dia, evidentemente que o seu descanso, o seu momento de pausa, né, será menor. E, evidentemente, que aí as consequências para a saúde desse trabalhador podem ser muito mais graves, né, e, inclusive, podem surgir uma série de doenças que não surgiriam se ele não tivesse esse excesso de trabalho. Por isso que o acordo, né, na hora do início da relação de trabalho precisa ser bem definida e esclarecida, né, para não gerar também essas confusões ou até excessos, né, seja do trabalhador fazer muitas horas ou de também não cumprir aquela jornada que foi combinada. Esse é um outro problema no Brasil, né? A gente tem um histórico muito de atuar na informalidade. Então, quando a gente atua na informalidade, a gente não escreve, não faz um contrato ali por escrito, especificamente, estabelece as regras, e aí tudo fica muito aquela chamada popularmente como de boca. As pessoas conversam ali, acordam as coisas, né? Que enquanto a relação está boa, ótimo, as coisas andam ali conforme combinado, mas qualquer situação que acaba fragilizando aquela relação de trabalho, quando não está pré-estabelecido um acordo por escrito, lá na frente pode ter algum tipo de problema, com certeza. Ou seja, tudo isso tem que estar em contrato já, né? O banco de horas ele é previsto no contrato de trabalho. O colaborador, assim que ele foi contratado, ele é obrigado a aceitar, Vinícius. Na verdade, nenhum empregado é obrigado a aceitar banco de horas. Isso é importante deixar claro. A empresa não pode impor, tem que ser acordo de banco de horas. Acordo pressupõe que ambas as partes acordaram. Né? É claro que o fato do Brasil ter um grande número de empregados faz com que os empregados acabem aceitando, né, o acordo para não perder o emprego. Isso acontece de forma muito rotineira.
né? Então o empregado fala, vou assinar aqui, mesmo não concordando, porque justamente eu não posso ficar sem esse emprego. Então isso acontece. Mas, aos olhos da lei, teria que ambas as partes concordarem com esse tipo de relação. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando mais um quadro Seu Direito. Muito obrigado, Vinícius, pela participação. Um abraço para você. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Marco. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes. Até quarta-feira que vem para você, Sandra, e para o André Berenguel, né? Para ficar claro, né? Ele faz questão de lembrar que ele vai estar de férias, né, Marco Guarizo? Mas tocamos aqui, viu? Sem problema algum. Férias é um direito constitucional, hein, Marco? É. Vou usufruir muito bem, Vinícius. Grande abraço. Abraço. Obrigada. Agora 3h28. Esse é o Marco Guarizo, gente. Trazendo aqui informações também aqui da nossa